Shalom pessoal, Rabino Jacques, para falar com hoje é dia 27 de junho de 2020, Parashá dessa semana é Korach, uma das histórias mais interessantes da Torá, conta sobre a rebelião do Korach, que era um parente do Moisés, portanto também um levita, que eles se rebelam, tem uma rebelião, porque ele usa um argumento interessante, né? Um argumento que pareceria ser democrático, porque ele diz, por que só o Moisés tem que ser o líder? Por que não nós? Por que não o resto do povo? Né? E logicamente que é um argumento fajuto, porque no final, a democracia só funciona se ela é baseada em mérito. Né? Não é que qualquer um tenha capacidade de liderar, não é que qualquer um tenha capacidade de construir alguma coisa. E logicamente que é fácil criticar quando você não faz nada. O que não faz nada, só critica, é bastante fácil para ele depois dizer que os outros não fizeram bem, agora que algo já está feito, ele quer se fazer dono. E o Moisés diz, tem uma resposta ótima, ele diz, olha, se essa rebelião do Korach e do pessoal ao redor dele for razão, estiver correta, então eles vão morrer uma morte natural. E quase que imediatamente a terra se abre e engole o Korach, o pessoal que vai fazer a rebelião e tudo deles. Na Torá, em Números 16:32, diz, a terra se abriu sua boca e os tragou a eles, as suas casas, né? A família, os empregados, os bichos e tudo que eles tinham. Que é interessante porque o que significa é que não só o Korach desaparece e os seus seguidores, mas tudo relacionado com eles. Não é que, por exemplo, sobram as vacas, né? E alguém pode dizer, aquela lá era a vaca do Korach. Não, tudo desaparece. A única coisa que não desaparece, segundo a nossa tradição, é que diz que no deserto do Sinai tem uma falha na terra, um buraco enorme, que não dá para ver o fim. Se você colocar a orelha lá, você escuta que é a voz do Korach dizendo, Moisés tinha razão e eu estava errado. Seria ótimo se acontecesse assim na vida real, né? Bom, Korach morre num terremoto. A ideia do terremoto ela é muito forte na tradição judaica, né? Por exemplo, nas grandes festas nós lemos uma oração que chama Unetane Tokef, que fala quem vai viver, quem vai morrer, e inclui a seguinte frase, quem por terremoto e quem por praga. Claramente, nesses dias, nós temos ambos na mente, né? O terremoto, pelo menos para quem está ligado, houve um terremoto no México, e eu tenho muitos amigos lá, mantenho uma congregação lá, então, lógico, eu estava muito preocupado. E a praga, lógico, a praga que nós estamos vivendo, a praga do Covid-19, né, do coronavírus. Na minha experiência, eu tenho tido algumas experiências com terremoto, por sorte, né, tendo nascido no Brasil, não muito, se bem que uma vez eu tinha um escritório na Avenida Paulista, prédio alto, e lá tem tem pequenos terremotos, e eu lembro que às vezes as coisas se mexiam na mesa, mas terremoto a valer assim eu nunca tive um, por sorte, né? Curiosamente, eu moro aqui no Kansas, embaixo da terra aqui tem a segunda maior falha geológica dos Estados Unidos. A primeira todo mundo já conhece, a falha de São Andrés, porém a segunda maior é a que chama Novo Madrid, que começa, tem conectada com uma cidade que chama Novo Madrid, no Missouri, e passa por aqui. E, inclusive, alguns anos atrás houve um pequeno terremoto, um pequeno tremor, mas nada enorme. Porém, na minha vida, eu já fui impactado por terremotos várias vezes. Quando eu viajo para a América Central, você tem que voar daqui para Houston, e de Houston para Tegucigalpa, Honduras, ou para Guatemala, para onde eu estava indo, e algumas vezes, umas 2 ou 3,
já me aconteceu que eu chego em Houston e aí tem televisores, né, passando a CNN e dizendo acabou de ter um terremoto exatamente no lugar onde eu estava indo, uma sorte danada, né? Por sorte são sempre terremotos pequenos e que não morreu muita gente, não afetou muita gente, se bem que, obviamente, como vocês, eu assisto as notícias e a gente escuta de terremotos enormes ou pelo menos com tsunamis com potencial e alguns, de fato, que muita gente morre. Né? Mas a pergunta é, a ideia do Korach, a ideia do Netanetokef, que dizem quem vai morrer por terremoto, será que Deus realmente está mandando terremoto, esses fenômenos naturais, para nos castigar? Né? Como eu dizia, a maioria dos terremotos que eu vivi foi tangencialmente, né? Eu senti alguma coisa, tremer, mas nada enorme. De vez em quando aqui na Califórnia tem terremotos, às vezes morre pouquinha gente. Porém, há outros casos que não é assim. Né? Em 2010, por exemplo, houve um terremoto no Haiti, com um grau 7 na escala Richter, no qual morreram pelo menos 100 mil pessoas. Eles nunca conseguiram saber o número de pessoas que tinham morrido. E o Haiti já era um país, né, miserável antes do terremoto, nada construído bem para situações normais. Imagina que casas despencam lá em situações normais. Imagina no terremoto, onde vários prédios implodiram, né, caíram para dentro e milhares de pessoas morreram, porque as casas não estão bem construídas como em lugares onde tem mais recursos, como a Califórnia, o Japão, o México, etc. O terremoto do Haiti deveria nos ensinar que nós, enquanto seres humanos, deveríamos fazer melhor. É verdade que Israel mandou uma equipe, no dia seguinte já estavam lá tentando resgatar gente. O Brasil tem uma presença no Haiti até hoje, né? Enfim, um terremoto mudou radicalmente o pensamento religioso. E esse terremoto aconteceu em 1755, no dia de Todos os Santos, que eu acho que é o dia 31 de outubro, foi em Lisboa. Naquele dia morreram mais de 30 mil pessoas, muitos deles nas igrejas, porque era o dia de Todos os Santos, estava todo mundo na igreja. Então, e foi um dos maiores na história da humanidade, 8.4 na escala Richter. E um filósofo francês famoso, mas você já ouviu falar, Voltaire, ele escreveu muito sobre isso, inclusive escreveu uma novela que chamava Candide, que depois, e na verdade o que ele estava dizendo que o terremoto não é um castigo de Deus. Na verdade, ele estava respondendo e atacando um outro filósofo que chamava Leibniz, que ensinava que Deus manda tudo por uma razão. Tudo que Deus faz está bom. Deus faz está certo, tem uma razão. E ele dizia, eu vou falar aqui, tudo é para o bem no melhor dos mundos possíveis. E essa frase, tudo é para o bem no melhor dos mundos possíveis, é uma frase que aparece várias vezes na novela do Candide, né, nessa história do Candide, que é uma história, enfim, de um sujeito que a mulher põe corno nele e ele ainda assim é um trouxa, ele acha que tudo é ótimo. Né? Daí diga de passagem, vem a expressão em português ser cândido. Cândido é achar que é tudo bom e é ser inocente. Bom, enfim, eu diria, eu volto a dizer, que os terremotos não são castigo de Deus, nem são os tornados, os furacões, os tsunamis, as erupções vulcânicas, os fogos nas florestas e nem o coronavírus. Os eventos naturais são simplesmente isso, parte da natureza. A natureza, às vezes, faz coisas que levam a um sofrimento humano incrível, é horrível. Eu tenho escutado bobagem das pessoas dizendo que o coronavírus seria uma mensagem de Deus, que nós temos que mudar o jeito que a gente está fazendo as coisas, que Deus nos está punindo
por causar dano ao meio ambiente, que a corona é a resposta de Deus por poluir a água, o ar, por destruir as florestas nativas e levar ao aquecimento global, enfim, que Deus, da mesma maneira que Deus puniu a Korah, Deus nos está punindo a nós agora. E eu volto a dizer, eu não acredito que nem os terremotos, nem o coronavírus são um castigo de Deus. Eu acredito que a natureza se comporta segundo as suas próprias leis. O mundo de Deus, ele é um mundo quebrado, um mundo falho, né? E esse é um conceito que já aparece na Kabbalah judaica, no misticismo judaico. E o nosso trabalho é, que se diz em hebraico, letaken et haolam bemalchut shaddai, é reparar, né, consertar o mundo para aperfeiçoá-lo para ser um lugar digno do reinado de Deus. Nós temos que aperfeiçoar o mundo. Como nós podemos fazer isso? Por exemplo, quando nós criamos uma vacina que salva vidas de um vírus. Nós aperfeiçoamos o mundo quando nós criamos novas tecnologias que nos ajudam a prever furacões e tsunamis com tempo para que as pessoas possam se salvar. Nós ajudamos a aperfeiçoar o mundo quando nós ajudamos, por exemplo, o Haiti a construir novos prédios que sejam iguais aos que há na Califórnia, no Japão, no México, que tem a capacidade de aguentar um terremoto. E eu, pessoalmente, eu penso, eu esqueci de dizer isso antes, né? Em 2017, na tarde, poucas horas antes do Rosh Hashanah, em 2017, houve um terremoto muito forte no México. E eu fiquei tão orgulhoso da comunidade que nós mantemos lá, que eles imediatamente decidiram cancelar o serviço de Rosh Hashanah para que todos pudessem ir participar dos esforços para tentar salvar pessoas dos escombros. É lógico que nenhum deles foi tirar as pedras, porque quem faz isso são os bombeiros, gente especializada, mas eles foram lá levando comida, água para ajudar, para ver o que eles podiam fazer para ajudar. E é interessante que a nossa congregação, Brit Brachá do México, foi a única congregação do México que fez algo assim, da cidade do México. Foram os únicos que entenderam que os outros mexicanos que estavam debaixo das ruínas dos prédios precisavam mais da presença deles do que Deus. Enfim, né? Então é assim que a gente melhora o mundo. A natureza não está buscando nos castigar, a natureza segue seu próprio caminho, suas próprias regras. Mas a natureza, mesmo quando ela aparece ser malévola, se transforma numa oportunidade de transformar esse mundo num mundo melhor. Nós não podemos parar ou impedir os terremotos ou os vírus, porém, nós podemos trabalhar para diminuir o sofrimento humano que ocorre por causa de eventos como esses. É isso aí, Shabbat Shalom. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você assistiu até agora. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, fica com seus comentários para você mesmo. Não. E se você gostou, recomenda para seus amigos. Não gostou, recomenda para seus inimigos. Se você não está inscrito no canal, por quê? O que está errado com você? Inscreva-se já. É isso aí. Tchau, Shabbat Shalom.